fora, eles são extremamente parecidos. Por dentro, parece por fora. A maior polêmica rodeando os novos iPhone 14 é a falta de novidades para os telefones de 2022. Vale então apostar no modelo do ano passado? Você gastaria mais grana só para pegar o mais novo? Fica comigo que a ideia de hoje é bater um papo ali nos detalhes para eu te contar a minha opinião sobre o tema. Ah, mas antes de eu continuar, tem dica boa vindo, hein? A Casas Bahia já tá em campanha de Natal, então tem uma lista de itens aqui na descrição, com parcelas a partir de R$ 29,90 e em até 24 vezes no carnê digital. Tem um monte de TV, air fryer, eletro. Olha só esse modelo aqui, ó. Nós já recomendamos ele no canal. Ou você pode pegar algo um pouco mais em conta, como esse outro item aqui. Tudo para agradar quem você gosta nesse final de ano. E olha, chega tão rápido que ainda dá tempo de comprar e chegar até o Natal. Então corre lá e bora voltar pro vídeo. O iPhone 13 e 14 são muito semelhantes, tanto por fora quanto por dentro. Lá no review do iPhone 14 a gente acabou falando muito do 13, porque é isso, você acaba citando o que veio antes para mostrar o que teve de novidade. Mas vamos começar a descrever um pouquinho mais sobre eles para entender. Ambos trazem o mesmo vidro na traseira, assim como o frame de metal e a lateral reta. Porém, a capinha do iPhone 13 não vai servir no 14, já que o mais recente é 0,1 mm mais gordinho. O módulo de câmera também é maior, já que o 14 herdou a lente principal do iPhone 13 Pro. Mas já já a gente fala se isso trouxe alguma diferença para o smartphone ou se é uma feature comum. Uma coisa que eu notei, assim que eu peguei os dois na mão, é que o iPhone 13 ele parece bem mais pesado que o 14, mesmo o modelo mais novo sendo o mais pesado. O que acontece então é que a distribuição dos componentes por dentro é diferente. E apesar do Clayton ter insistido muito, a gente não vai abrir os telefones para mostrar, tá? Nós ainda precisamos vender eles para comprar os novos, então assim, não vamos quebrar nada por aí. Por fora, tá igual, é muito difícil diferenciar os dois olhando de longe, tá? Se o iPhone 14 que testamos tivesse sido comprado no Brasil, daí não teria nenhuma forma de identificar os dois, a não ser pela diferença no flash, que foi a única mudança real que a empresa trouxe no exterior. A tela, aliás, é a mesma, é 6.1 polegadas, com a mesma resolução, 1170 por 2532. O brilho, 800 nits, com pico de 1200, exatamente igual. A sensibilidade da tela, a resposta ao toque, tudo tá muito parecido, inclusive o entalhe. Até a falta de frequência maior, em vez de ter 120 aqui é 60, é igual para ambos. Agora, o que eu posso dizer é que, usando os dois telefones ao mesmo tempo, eu não notei diferença. Se não fossem as cores diferentes, certamente eu confundiria os dois de forma fácil. Só que agora a gente vai começar a falar de algumas diferenças reais que os dois têm e que podem impactar no uso futuro. O iPhone 13 ele traz o A15 Bionic com 6 núcleos de CPU e 4 núcleos de GPU. Ele tem também 4 GB de RAM, começa em 128 de armazenamento e vai até 512. Já o iPhone 14 ele traz 2 GB de RAM a mais, além de um núcleo a mais de GPU. Sim, os dois compartilham o mesmo SoC, e eu não senti nenhuma diferença de desempenho entre os dois, mas mais GPU e mais RAM, eles funcionam para fazer esse celular durar mais. Eu consegui rodar os mesmos jogos, usar os mesmos aplicativos e não percebi diferença de velocidade entre eles. Eu já esperava isso, até porque essa é a diferença que já tinha entre o iPhone 13 e o 13 Pro. Os dois modelos então não possuem tanta diferença de hardware, mas ele traz algumas funções a mais. O que você pode sentir de diferença entre os dois é que os aplicativos em segundo plano permanecem abertos por mais tempo. Com isso, a gente sabe que atualizações futuras do iOS podem rodar melhor nesse equipamento aqui, conforme os aplicativos vão aumentando de tamanho. Então, o iPhone 14 pode durar mais tempo na sua mão, apesar de eu achar que a diferença realmente não é grande. Quando falamos de bateria, os dois modelos têm uma capacidade muito parecida, tá? O modelo 13 conta com 3.240 mAh, enquanto que o modelo mais novo traz 3.279 mAh. O antigo conseguiu atingir 66% de carregamento em 30 minutos, enquanto que o mais novo conseguiu 58%, usando o mesmo carregador. No fim, ambos atingiram 100% no mesmo tempo, que é 1h40, mas quando a gente olha assim esse carregamento mais rápido, parece que estão segurando um pouco a mão. Testando os mesmos jogos, os dois consumiram uma quantidade diferente em alguns títulos. O Asphalt 9 ele levou 11% de bateria nos dois aparelhos, os demais consumiram quantidade diferente.
O Call of Duty teve uma diferença de 10%, com o iPhone 13 consumindo 11% e o 14 21%, é muita diferença. O Wild Rift consumiu 13% no mais antigo e 16% no mais novo. Deve ter algum problema de otimização para esse que deu muita diferença. No Genshin Impact aconteceu a mesma coisa, tem 9% de diferença entre os dois celulares que deveriam ser muito parecidos. Então tem algo de otimização escondido aí que a gente não descobriu. Ou seja, dependendo do título que você escolher, o iPhone 14 vai precisar ir mais cedo para o carregador, principalmente porque eu senti que ele estava esquentando mais e mais rápido do que o iPhone 13. Inclusive, em alguns momentos, a tela diminuiu o brilho para tentar interromper o thermal throttling, algo que é comum de acontecer também no meu iPhone 13 Pro quando eu estou carregando enquanto jogo, ou em dias que está muito quente. A verdade é que esse aumento de 39 mAh a mais do iPhone 14 é mais uma questão, sei lá, da bateria que estava disponível lá para eles usarem, porque não faz diferença alguma. No consumo mais comum, como YouTube, redes sociais e Safari, daí eles já ficaram muito parelhos. Em gravação de vídeo, no entanto, o iPhone 14 levou melhor e consumiu menos do que o iPhone 13. Isso daí é bom para quem pretende gravar. E antes de eu continuar a falar das câmeras e de outros detalhes, se você está gostando desse review, não esquece de se inscrever por aqui. É só clicar aqui embaixo, ativar o sininho e aproveita também para dar uma olhada na nossa planilha de recomendações que está aqui embaixo, tá? É bem legal, a gente fala quais são os modelos que estão com o melhor preço na época que você está assistindo esse vídeo. Então, clica aqui e deixa eu continuar. Quando abordamos câmera, fica um pouco difícil eu separar o 14 do 13 Pro, porque o que tem de diferença do ano para o outro é que nós temos um sensor principal do 13 Pro no 14. No geral, todos esses equipamentos compartilham câmeras de 12 megapixels em todos os sensores, mas existem diferenças em abertura de diafragma e também no tamanho dos pixels da lente principal. O sensor do iPhone 14 é o mesmo presente no 13 Pro, como eu já falei. Ele tem uma abertura f1.5 e 1.9 microns. O sensor ultrawide é igual em ambos, com abertura f2.4, 13mm e ângulo de 120 graus. Já o sensor frontal, daí sim, que a gente tem uma boa de uma diferença. Afinal, ele passa de uma abertura f2.2 para f1.9. Nisso, o iPhone 14 ganha tanto do 13 quanto do 13 Pro. Vamos voltar então e ir para os detalhes. O sensor principal do 13 ele é mais escuro e tem pixels menores, o que resulta em fotos com maior granulação e ruído no escuro, mas nem por isso é ruim, com o diafragma de 1.6 e os pixels de 1.7 microns. Eu sei que essa sopa de letrinhas pode confundir, mas é exatamente onde a gente teve uma mudança, então deixa eu te explicar. Quanto menor o número do diafragma, melhor para a entrada de luz, e quanto maior o tamanho dos pixels, melhor para a captura dessa luz que entra. Sendo assim, o iPhone 14 ele consegue ir melhor em fotografia, principalmente noturna. Para notar essa diferença, no entanto, é necessário analisar os detalhes da luz, do foco e os resultados caso a caso. Durante o dia, com luz boa, todo celular faz boas fotos, e aqui não é diferente para os dois, eles são muito parecidos. Já com luz média, apesar do 13 fazer fotos bem boas, eu notei que o modelo de 2022 não ativa o modo noturno com a mesma frequência, então em situações iguais, um tem que ativar o modo noturno e o outro não, porque ele já capta mais luz. Em fotos em ultrawide, os resultados são bem iguais, já que a Apple não alterou nada nessa lente, entregando um resultado bom durante o dia e médio ali durante a noite. Já na câmera frontal, o iPhone 14 conseguiu um resultado bem superior ao 13 em vários momentos, com um destaque maior em fotografias noturnas, que entregaram menor quantidade de ruídos e coloração melhor. No fim, fotografar com o modelo básico de 2022 na lente principal é como fotografar como o modelo Pro de 2021. Já para selfies, ele tá numa qualidade superior dentre os três. Sendo assim, para fotografia, o 13 leva pior, mas é por muito pouco. No fim, o resumo é o seguinte, tá? O iPhone 14 ele precisa ser mais barato do que o 13 Pro, é a primeira condição. Se a diferença entre o 13 e o 14 também estiver grande, vale a pena pegar o 13. A única opção para você pegar um iPhone 14 é quando ele baixar de preço, tiver promoção lá na sua operadora ou coisa do tipo. Afinal, os avanços são até que legais, mas não valem tipo R$2.000 a mais. Então é isso, essas são todas as condições. Se você gostou, não esqueça do like, do comentário e claro de se inscrever para receber reviews como esse, sempre aí no seu YouTube. Então clica aqui, ativa o sininho e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!